Olá, boa noite. A notícia entrevista hoje Márcio Tomás Bastos. Ele é considerado o principal advogado criminalista do Brasil. Está atuando no processo do mensalão do julgamento que ocorre agora no Supremo Tribunal Federal. E é ex-ministro da Justiça, ocupou esse cargo durante o primeiro mandato do então presidente Lula. Boa noite, doutor Márcio. Boa noite, Kennedy. É uma alegria estar aqui. Eu que agradeço aí a sua... Eu já estive uma vez, estou voltando com grande satisfação. Eu que agradeço a sua atenção com a notícia. Doutor Márcio, vamos direto falar do mensalão e do Supremo. Qual que é a sua avaliação até agora desse julgamento? Ele surpreendeu o senhor de alguma maneira? O Supremo tem sido mais rigoroso, menos rigoroso do que o senhor imaginava? Olha, eu sempre achei que esse processo seria difícil de ser julgado pelo Supremo. Por quê? Porque ele não é um processo só, é uma confederação de condutas. São muitas condutas entrelaçadas. Eu até brinquei outro dia lá em Brasília dizendo assim, não é 11 homens e uma sentença como aquele filme. São 11 homens, 38 sentenças e 1000 condutas a serem examinadas. Essa artificialidade da junção torna difícil o julgamento, como ele vem sendo. Por isso que o senhor fez desculpe interrompê-lo, logo no começo do julgamento, o senhor fez um pedido do chamado desmembramento, que seria o quê? Todo aquele réu que não tem direito de ser julgado no Tribunal Superior, ser julgado na primeira instância. Exatamente. É isso que criou esse emaranhado todo? Eu acho que sim, até porque essa junção foi artificial e ela contraria a jurisprudência pacífica do Supremo. Você veja, por exemplo, o mensalão mineiro foi desmembrado. Ficaram 2 acusados no Supremo Tribunal Federal e os outros estão todos na primeira instância. E todos os casos do Supremo, ultimamente, têm sido assim. Essa é uma jurisprudência pacífica. E por que decidiu diferente? Eu acho que esse processo acabou ficando como um processo simbólico pelo conteúdo dele e tudo. O fato é que o Supremo não tem competência constitucional para julgar quem não tem prerrogativa de foro. A competência do artigo 102 da Constituição, inciso 1, letras B e C, é uma competência que, na minha opinião, não pode ser estendida. Então, quem tem, quem não tem, não tem. E foi isso que eu arguí lá atrás, logo que eu entrei no processo. O ministro Joaquim indeferiu, sem responder às razões, e depois disso a coisa se arrastou e eu acabei tendo que suscitar como questão de ordem naquele primeiro dia do julgamento. Mas acredito que teria sido muito melhor jogar na primeira instância, o juiz de primeira instância poderia já ter dado a sentença, condenando ou absolvendo a maioria daqueles acusados, e ficariam aqueles 3 que têm foro de prerrogativa dentro do Supremo. O senhor disse que o Supremo errou aí, que pela lei não podia fazer isso. Isso pode gerar alguma nulidade no futuro ou uma vez decidido acabou, o senhor acha? Olha, uma vez decidido, aparentemente acabou. Nós temos que aceitar esse resultado. O que não impede de que se discuta esse erro, até para que isso sirva de baliza definitiva para o futuro, para que nunca mais aconteça um julgamento com essa complexidade, com essa dificuldade, um julgamento com essa lentidão, porque o Supremo está parado, o país não está parado, mas o Supremo está praticamente parado, só voltado para esse julgamento. O ministro Marco Aurélio falou em tribunal de uma causa só. E tem dezenas de situações, se não centenas de situações, que exigem do guarda da Constituição, que é o Supremo, providências que estão sendo atrasadas por conta desse julgamento. Eu acho que esse julgamento, na verdade, não foi acertado. Não acredito que ele tenha sido pela sua artificialidade, pela falta de coerência lógica interna entre as condutas, que ficaram assim juntas porque estavam juntas, e não porque houvesse uma conexão e uma continência e uma integração. Tanto assim, que o ministro Joaquim, que para rejeitar a minha questão de ordem disse não, é uma questão sistêmica, isso tem que ser julgado junto, fatiou o julgamento. E isso foi aceito pelo plenário do Supremo, que agora examina situação por situação, capítulo por capítulo, como se cada um fosse um processo. Então, o que nós vamos ter no fim não é um acórdão só.
São vários acórdãos sobre várias situações, justapostos e ligados artificialmente. O senhor acha que isso, doutor Márcio, como advogado de defesa, aumenta o risco de eventual injustiça? Olha, não sei se aumenta, não sei se aumenta. É claro que ninguém gosta de ser julgado sem ter o duplo grau de jurisdição. Porque que é o quê? É ser julgado primeiro por um juiz de primeira instância? É ser julgado primeiro por um juiz de primeira instância e ter direito, no caso de uma decisão condenatória, a recorrer para um outro tribunal. Aqui no Supremo, não. Aqui no Supremo você tem alguns recursos que vão ser apresentados, que vão ser aparelhados, tipo embargos de declaração, embargos infringentes, mas você não tem um tribunal superior que possa olhar a decisão para ver se a decisão está correta. O que é embargo de declaração e embargo infringente? Embargo de declaração é um recurso quando, num acórdão prolatado pelo Supremo no fim, que nesse caso deve ser enorme, você tem obscuridade, omissão ou contradição. Então, você tem o direito de embargar o acórdão, de transgredir o acórdão, de contestar o acórdão para pedir que esse acórdão seja explicado na obscuridade, na omissão ou na contradição. E tem embargos infringentes, que vai dar uma grande polêmica também, porque não se sabe se embargos infringentes existem ou não existem, por causa de um conflito aparente de normas. Ele estava no regimento interno do Supremo, depois veio a lei que regulou a competência originária. Embargos infringentes são aqueles quando você, vencido na sua tese, tem 4 votos a teu favor. Então, aí você pode embargar infringentemente. Em placar de 7-4, ele pode pedir um novo julgamento. Ele pode pedir um novo julgamento, apresentando as suas razões, apresentando a sua discussão e os fundamentos que o levam a acreditar que aquela decisão não corresponde à justiça. Agora, aí a lei não está acima do regimento do Supremo e, portanto, não deveria haver embargo infringente? Não. Eu acredito que o que a lei fez foi o que a Constituição fez em relação a muitas leis. Ela recepcionou o regimento do Supremo. Então, os embargos infringentes existem. No caso dessa primeira condenação que houve, um dos acusados, João Paulo, condenado, ele teve, numa questão crucial, que é a questão de lavagem de dinheiro, 4 votos a favor dele. Então, ele vai poder manejar, como se diz em juridiquês, esses embargos infringentes. E para ele isso é importante, porque essa condenação pode ser a diferença entre cumprir em regime fechado e aberto. Cumprir em regime semiaberto, ou até cumprir não a pena de prisão, mas uma pena substitutiva de prestação de serviço. Explica isso, doutor Márcio. A gente está na TV aberta. O que é a pena substitutiva, o regime aberto, o semiaberto, o fechado? Olha, você tem 3 regimes. O fechado, o semiaberto e o aberto. Dependendo da quantidade da pena e das circunstâncias do crime, a pena pode ser começada numa dessas 3 modalidades. As penas que vão até 4 anos, elas podem ser e devem ser substituídas pelas chamadas penas alternativas. Por exemplo, pena de prestação de serviços à comunidade é fundamental e algumas outras. Então, eu acredito que, nesse caso, é possível que haja várias penas que cheguem no limite de 4 anos, não passem disso. Então, esses acusados, esses defendentes, não vão ser condenados à prisão, vão ser condenados a uma pena substitutiva da pena de privação de liberdade, da pena de prisão. E o que é o aberto? O regime aberto é quando você cumpre a pena sem restrição. Você está condenado e cumpre a pena em regime aberto. Você não vai para a cadeia. A pena alternativa é uma forma de regime aberto? A pena alternativa é uma forma de regime aberto. A pena alternativa que, aliás, é uma coisa importante no Brasil. A gente precisava muito focar na pena alternativa. Por quê? Porque a pena de prisão é muito questionada no mundo inteiro, né? O Evandro Lins e Silva dizia que a história da pena de prisão é a história da luta pela sua abolição. Porque prisão não dá certo. Prisão tem que ser destinada a chefe de crime organizado e a criminoso fisicamente violento. Fora daí,
você pode resolver a punição de uma maneira muito mais eficaz com uma pena alternativa, como, por exemplo, uma punição de multa pesada que atinja o sujeito no seu patrimônio, uma proibição de frequentar certos lugares, uma prestação de serviços à comunidade. Eu conversei uma vez com um prisioneiro aqui no Brasil, era um inglês que tinha sido condenado e cumprido pena na Inglaterra e condenado e cumprindo pena aqui no Brasil. E ele disse, olha, eu preferi cumprir a pena no Brasil, porque é mais malemolente, assim, apesar da dificuldade de cumprir uma pena de prisão. Agora, quando eu tive uma condenação na Inglaterra, eu fui condenado a limpar banheiro de hospital durante 2 anos, todo fim de semana. Aquilo foi uma coisa terrível. Todo fim de semana, eu passava a semana solto, mas quando chegava no fim de semana, eu ficava limpando banheiro de hospital durante 2 anos. Então, é uma pena que pune muito mais sem privar o sujeito da liberdade. Esvazia também no presídio e coloca no presídio quem merece estar, né? E não leva o sujeito para o contágio, para o convívio com o criminoso mais escolado, com o criminoso mais bandido. Ele não entra na pós-graduação da criminalidade. O semiaberto é só ir dormir na cadeia? É só ir dormir na cadeia. E o fechado é ficar na cadeia? É ficar na cadeia durante o tempo todo. Aí depois de um tempo, se cumpre 1/6 da pena, aí você pode vai aplicar para o outro. Você faz a progressão de regime. Você sai do regime fechado para o regime semiaberto, do regime semiaberto para o regime aberto. No que a gente está vendo, está pintando no julgamento do mensalão pena em regime fechado, não está pintando? Pode ser que sim, né? Nós só vamos saber disso mesmo ao final. É como dizia aquele jogador de futebol lá da minha terra, quando perguntaram a ele no começo do jogo, escuta, Ananias, qual é o prognóstico que você faz para essa partida? Ele falou, olha, prognóstico só depois do jogo. Então, não dá para saber. Sou de Cruzeiro, é São Paulo, mas é perto de Minas Gerais. Isso é um típico, de Minas Gerais, perto de Rio. Comportamento mineiro. Né? Mas, doutor Márcio, muita gente está achando que o Supremo, que raramente julga uma ação penal completa, ou seja, faz a instrução de um processo criminal e julga mais recursos, um habeas corpus, uma coisa assim, que o Supremo, nesse julgamento do mensalão, está sinalizando uma mudança muito, num sentido muito mais rigoroso do que em relação a outros julgamentos. A gente viu no caso, por exemplo, do Caseiro e do Palocci, que houve uma decisão, era um recurso e tudo, um inquérito, até ali havia, em que o Palocci acabou sendo isentado daquilo, não seguiu adiante. A denúncia não foi recebida. Não foi recebida. O Supremo não viu motivos para começar um processo. Não é isso? O Ministério Público denunciou e o Supremo viu que não via motivos. O Supremo não está sendo mais rigoroso em termos de direito criminal nesse julgamento? Olha, pode-se dizer que sim. E eu vejo com preocupação isso. Por quê? Porque tem algumas garantias fundamentais do direito penal que, na minha opinião, até agora, nós não sabemos o resultado ainda, faltam muitos votos, que até agora não têm sido consideradas. Por exemplo, no crime de corrupção, eu vou dar 2 exemplos. Sim. No crime de corrupção, a falta do ato de ofício, da corrupção passiva. Isso foi fixado como um precedente forte do Supremo Tribunal Federal em 1900 e não sei quanto, 90 e alguma coisa, no julgamento do ex-presidente Fernando Collor, que como não havia ato de ofício, não se podia falar em corrupção passiva. Acredito que o Supremo está mudando isso. A transgressão desse princípio é muito ruim, porque ela acaba abrindo margem, assim, para a falta de balizas para a condenação, a falta de condições objetivas. A outra coisa é em relação à lavagem de dinheiro. Eu acho que se está tentando estabelecer um precedente perigoso de que a corrupção e a lavagem de dinheiro podem ser no mesmo ato, quando não podem. O que existe é um crime antecedente que tem que estar consumado e depois um outro ato de lavagem de dinheiro. Senão, todo crime contra o patrimônio vai ser também junto com a lavagem de dinheiro.
O sujeito, para escapar de um crime de corrupção, ele tem que fazer uma escritura pública declarando que aquilo é dinheiro de corrupção, porque senão também ele não precisa de outro ato para ser considerado também autor de um crime de lavagem de dinheiro. Pois é, nesses dois pontos, o Supremo está indo contra essa argumentação que o senhor deu. Está indo contra, eu acredito que ainda vai prevalecer a posição mais garantista, mas eu tenho muito medo do sinal que o Supremo possa dar com isso. Mas eu acredito que o julgamento esteja indo bem. É um julgamento difícil, é um julgamento tenso. Que vai ser longo, o senhor falou, né? É um julgamento que vai ser longo. Dura até quando? Não sei. Porque o cronograma do Supremo de acabar no começo de setembro foi otimista demais, né? Foi. Eu tinha alugado um hotel lá por um mês, já esgotou, já foi despejado. Aí já está fazendo a reserva para mais quanto tempo? Já estou fazendo a reserva para mais um mês. E eu acredito... Pensando no terceiro. E acredito que esse julgamento vai chegar até, no mínimo, fim de setembro. Começo de outubro, podendo, dependendo de como se arraste a questão das penas, chegar até mais tarde. Eu tenho medo e espero que isso não aconteça de passar o Natal lá no Supremo. Tomás, voltando à questão do ato de ofício. No caso da decisão sobre o ex-presidente da Câmara, João Paulo Cunha, prevaleceu, ele já foi julgado, prevaleceu o entendimento de que não era necessário um ato de ofício. Então não tem como isso mudar para os outros réus, tem? Não. Esse entendimento está ali. Não, cada caso é um caso. Pode mudar. A decisão é um pouco ambígua. Eu acredito que possa mudar. O julgamento está aberto, né? O julgamento não se encerrou ainda. Em tese, é até possível que as pessoas voltem atrás nos seus votos. O julgamento só, como dizia o Chacrinha, só acaba quando termina. Então, antes disso, isso está aberto. Mas há, efetivamente, dentro desse julgamento, claramente manifestada uma tendência antigarantista, uma tendência mais para o endurecimento da avaliação das condutas. É o Supremo cedendo à opinião pública, ao ingrediente político? Olha, não sei se é isso, não sei se é um endurecimento mesmo, como uma onda, assim, porque essas coisas acontecem. De repente vem uma onda de endurecimento, depois vem uma onda de mais garantismo. Isso tem acontecido em vários tribunais. Agora, a Suprema Corte Brasileira é uma corte importante, é uma corte considerada, é uma corte que tem um papel muito importante no Brasil ultimamente. Basta olhar o que eles fizeram, né? Célula-tronco, ficha limpa, cotas, a constitucionalidade do CNJ. São coisas importantes que eles fizeram. União homoafetiva. É uma agenda de sociedade, que é uma agenda que visa a proteção dos oprimidos. Agora, em matéria penal, eu acredito que esse julgamento da ação penal 470, marca de fantasia mensalão, vai acabar por representar um endurecimento das posições penais do Supremo. Tomás, pedir licença um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com Márcio Tomás Bastos.